Salve, salve, rapaziada. Boa noite a todos. Mais um vídeo do R-City no ar. E o vídeo de hoje é falando sobre seleção brasileira. Seleção brasileira que vem de boa vitória contra a seleção inglesa, venceu por 1-0, placar mínimo. Porém, a seleção brasileira apresentou um bom jogo, apresentou um bom futebol que dá esperança de dias melhores para a seleção brasileira. Diferente do que vinha acontecendo em outros momentos, né? Sob o comando do Fernando Diniz, anteriormente o comando do Ramon Menezes. Hoje, no sábado, né, para ser mais preciso, a seleção brasileira apresentou um bom futebol contra uma grande seleção. A seleção brasileira que tem o costume de disputar amistosos com seleções muito fracas, com todo respeito aos adversários que a seleção brasileira costuma enfrentar, mas agora são 2 amistosos contra grandes seleções. Foi a Inglaterra sábado com a vitória de 1-0 e hoje, amanhã, aliás, contra a seleção espanhola. Então a gente vai falar um pouquinho desse amistoso da seleção, data FIFA. Estamos de volta. Uma leve queda aqui na internet, faz parte, né? E Espanha e Brasil, não sei se pegou essa parte, se enfrentam às 5:30 da tarde de amanhã no Santiago Bernabéu, lá na Espanha. O jogo contra o racismo, né? O jogo que a seleção brasileira vai jogar com a camiseta preta, tem toda uma representatividade pelos inúmeros casos de racismo que vem acontecendo no futebol espanhol contra jogadores brasileiros, principalmente o Vinícius Júnior. Então, é um amistoso que, além de ser um grande confronto contra uma grande seleção, uma campeã do mundo, esse jogo ainda tem esse viés aí sobre o racismo, né? A covardia que o Vinícius Júnior vem sofrendo lá no futebol espanhol. Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem o conteúdo, tá bom? Fortalecerem o trabalho e o projeto aqui do R-City, tá bom? Estamos próximos aí dos 3.000 inscritos, mas cada inscrição é muito importante para atingirmos essa meta. Então, clica na inscrição, clica no like também para ajudar na divulgação do vídeo. É muito importante esse apoio de vocês, tá bom? Então, depois de vencerem um Wembley no último sábado, a seleção enfrenta a seleção da Espanha que vem de derrota. O Brasil venceu com o gol da joia do futebol brasileiro, o Endrick, a nova joia do futebol brasileiro, marcou seu primeiro gol, não tem nem 18 anos e já marca seu primeiro gol com a seleção principal. São números aí bem legais do Endrick, é um cara que gera muita expectativa para a torcida brasileira, até para não só para a torcida do Palmeiras, né? Vai muito além. O futebol do Endrick acaba sendo uma esperança para a nação, né? Falando em seleção brasileira. E a Espanha perdeu contra a Colômbia, perdeu por 1-0 na última sexta-feira. A seleção espanhola vinha de uma sequência de 8 partidas sem perder, só que a Espanha jogou com uma equipe reserva, né? O treinador da Espanha ele vem mesclando bastante o elenco agora, tá tentando dar uma rodagem para o elenco que tá focando na disputa da Eurocopa no meio do ano. Então, a seleção espanhola que caiu de maneira precoce na última Copa, caiu nas oitavas de final, perdendo para o Marrocos. A seleção da Espanha busca fazer uma boa Eurocopa e tá rodando o elenco aí para quem sabe buscar novas peças ou quem sabe, né, ver algum jogador dentro do elenco que tenha condições de ser titular
Então perdeu para a seleção da Colômbia, que é uma seleção emergente aqui da América do Sul, mas também a seleção espanhola poupou muita gente, o que certamente não vai acontecer amanhã. Óbvio, né? Um jogo contra a seleção brasileira tem que ir com força máxima, tanto o Brasil quanto a Espanha, obviamente. Mudanças pelo lado da seleção brasileira são pouco prováveis para o jogo de amanhã. Muita gente até esperava o Endrick como titular, mas o Dorival Júnior falou em entrevista coletiva que ele não será titular, que ele vai dar tempo ao tempo, vai ter paciência. Então, o Endrick, assim como contra a Inglaterra, certamente ele entrará no decorrer da partida contra a Espanha, na tarde da próxima terça, né? Conhecido como amanhã. E o Vinícius Júnior deu uma entrevista coletiva também hoje que bastante impactante, inclusive ele se emocionou bastante, eu até separei algumas aspas dessa coletiva. Ó, é cada vez mais triste, falando sobre o racismo. Cada vez eu tenho menos vontade de jogar. Acredito que seja muito triste tudo que eu venho passando a cada jogo, a cada dia, a cada denúncia vai aumentando. É muito triste. Não só eu, mas todos os negros que sofrem no dia a dia. O racismo verbal é minoria perto de tudo que os negros passam no mundo. Meu pai sempre teve dificuldade por ser negro. Entre ele e um branco, sempre vão escolher um branco. Tenho lutado bastante por tudo que tem acontecido comigo. É desgastante por estar meio sozinho. Já fiz tantas denúncias e ninguém é punido. Nenhum clube é punido. A cada dia, luto por todos que passam por isso. Se fosse só por mim e pela família, não sei se continuaria. Mas fui escolhido para defender uma causa bem importante que eu estudo a cada dia para que no futuro meu irmão de 5 anos não passe pelo que eu estou passando. Então, é um relato bem impactante, um relato forte do Vinícius Júnior. É inegável, no futebol europeu tem muitos casos de racismo, mas não podemos ser hipócritas. Aqui no Brasil também existe muito racismo, é um pouquinho mais maquiado aqui, mas tem, a gente sabe que existe, então é algo que precisa ser combatido mundialmente. Infelizmente, um jogo de futebol não vai mudar isso, né? Precisam ser leis mais severas, punições para quem cometer esses atos racistas. Só assim as coisas podem mudar. O jogo é emblemático, o jogo ele dá luz para essa causa tão importante, mas vai muito além, né? Acho que vocês que estão acompanhando entendem o que eu estou falando. Isso precisa, isso precisa mudar como sociedade de maneira geral, né? Não só no esporte. Então, é algo que tem que vir da política, tem que vir dos governantes, tanto aqui do Brasil, da Espanha, de todas as partes do mundo. É mais triste, né, ver o que o Vinícius Júnior está passando lá na Espanha, que seja solucionado o mais breve possível, porque é muito triste ainda ver que pessoas passem por isso, né, sejam desmerecidas, sejam rebaixadas, simplesmente por ter uma cor de pele diferente do outro. Mas enfim, né, é a ignorância do povo, né, a sociedade parece que evolui em tantas coisas, vem evoluindo, vem se modernizando em várias coisas e nas coisas mais básicas, nas coisas mais simples, que é o respeito ao próximo, infelizmente isso não vem mudando. Mas é, parece utopia, mas a gente precisa acreditar na mudança, na evolução, e pedir também para leis serem mais severas e que punições aconteçam, que não fiquem só no papel, porque tem muita lei também que fica só no papel, tendo em vista, né, o que está acontecendo com o Daniel Alves também na Espanha. Isso é caso para outro vídeo, outro dia. Hoje vamos falar de futebol, não vamos falar dessas coisas aí que acabam nos dando ânsia de vômito e nojo, né? Provável Brasil para amanhã é com Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendel, Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá, Vini Júnior, Rodrigo e Rafinha. Mesma seleção que enfrentou a seleção inglesa. E a provável seleção espanhola com Simon, Carvajal, Lenormand, Laporte e Gaia.
Rodri, Ruiz e Olmo, Oyarzabal, Morata e Lamine Yamal. O treinador é o Luiz de la Fuente. Falando sobre a seleção brasileira obviamente não deu um show contra a seleção inglesa, tem muito ainda o que evoluir, tem muito o que melhorar, mas fez um bom jogo. Defensivamente me passou bastante segurança, teve alguns lances ali que a seleção inglesa, que é uma seleção forte, chegou, levou perigo. O Bento, em alguns momentos, ele me pareceu estar um pouquinho nervoso, até indeciso em saídas de bola, mas fez boas defesas também para o jogo de amanhã. Certamente ele estará mais tranquilo, mais confiante também, o que é muito importante. Então a seleção brasileira ela fez um jogo nota 7 contra a Inglaterra. Não foi uma atuação espetacular, mas foi uma atuação um pouquinho acima da média e muito acima do que vem apresentando nas eliminatórias da Copa, né? Aqui da América do Sul. Então, diferente da minha expectativa para o jogo contra a Inglaterra, minha expectativa para o jogo de amanhã contra a Espanha são maiores, né? As expectativas são maiores, são melhores. Eu acredito que a seleção brasileira, e principalmente tem muita gente questionando que o Dorival Júnior não vai mexer no elenco, se realmente ele não mexer. Eu entendo caso ele mantenha a seleção. Ele precisa ter uma estrutura, ele precisa formar uma base na seleção, né? Um time titular. Então, acho que é importante ele manter essa sequência desses jogadores que enfrentaram a Inglaterra para ganhar entrosamento, para ganharem mais rodagem juntos com a camisa da seleção, porque se encontram tão pouco, né, com a camisa da seleção brasileira. Então, quando se encontram, acho que esse elenco titular precisa jogar o quanto mais tempo possível jogar junto, é importante para quando tiver grandes jogos no meio do ano, tem Copa América, chegar ali na ponta dos cascos e buscar mais um título aí para a seleção brasileira. É um jogo difícil, assim como foi contra a Inglaterra. São duas seleções que, tanto a Inglaterra quanto a Espanha, né, o adversário de amanhã, que vivem uma boa fase. Imagino que a seleção brasileira terá as mesmas dificuldades que teve contra a Inglaterra, mas tem totais condições de vencer, assim como fez contra a Inglaterra. O jogo de sábado acabou elevando minha motivação. Dá para acreditar na seleção brasileira, tem um bom time, tem uma boa base aí dos 11 titulares. Eu acho que tem tudo para fazer um bom jogo. Obviamente não vai golear, mas eu acho que a seleção vence também por 1-0, assim como venceu contra a Inglaterra. E essas duas primeiras partidas do Dorival Júnior vão ser fechadas aí com chave de ouro, até porque dois adversários desse porte, né? Caso de Inglaterra e Espanha, e caso se confirmem duas vitórias, o Dorival Júnior chega com muita moral, vai ter muita confiança e respaldo dos jogadores, dos dirigentes da CBF. Então, é muito importante a vitória amanhã lá no Santiago Bernabéu, a partir das 5:30 da tarde, amistoso da seleção, mas que tem um peso muito grande, porque é contra a seleção espanhola, uma grande seleção, campeã do mundo. Então, dois amistosos aí de peso. Primeiro contra a Inglaterra, já vencido, e agora o desafio de amanhã será contra a Espanha. Finalmente, né, a seleção brasileira tendo adversários à altura nesses amistosos, adversários aí que vão exigir o máximo da nossa seleção, e podemos ver aí o que podemos esperar da seleção nesse ano, no próximo, e qual seleção que vai chegar na Copa de 2026. Uma seleção que dá para a gente confiar ou acreditar, ou mais uma seleção que vai cair para seleções emergentes aí no futebol europeu, né? Caso de Bélgica, caso de Croácia, que a seleção acabou caindo nas últimas Copas do Mundo. Para mim, seleção brasileira com leve favoritismo, porém um jogo muito difícil contra a Espanha. Qual que é a sua opinião? Comente aqui, quero saber o seu placar para a partida de amanhã. Se inscreva no canal, curta o conteúdo e não perca nada aqui no R-City, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto.